Estamos de volta com o podcast Falando de Fraudes no seu episódio 17. Hoje nós estamos sem o nosso roster por um motivo de viagem, ele não está aqui, mas está comigo Afonso Moraes, criador e apresentador, e tem um convidado aqui que vai ser realmente uma aula de fraudes digitais, uma aula de mostrar como se livrar das fraudes digitais, não só como cair, né? Então hoje é um assunto muito sério. São conexões perigosas, já começa um nome que é um nome que desperta, cyberbullying e as armadilhas das fraudes de ingresso no futebol. Antes de apresentar o nosso convidado, o ilustre convidado, né, eu quero fazer um merchandising. Né? Aqui é o nosso patrocínio exclusivo é da produtora de conteúdo Modtech, onde ela tem um sistema Desperte o Potencial Máximo do Seu Negócio com Grow Marketing. Ao adotar a nossa estratégia inovadora, você apenas triplicará suas vendas com nossos estrategistas. Não perca a chance de transformar seu negócio. Agende sua consulta para destravar o sucesso da sua empresa, citando um link na descrição. Aliás, clicando um link na descrição. Então eu vou apresentar o nosso advogado, especialista em direito digital, fraudes, o Dr. Causa Neto. Dr. Walter Causa Neto. Ele é simplesmente o DPO do, se não o maior time do Brasil, que não é o meu, mas é de maior torcida do Brasil. Então eu vou pedir para que ele complemente mais um pouco sua apresentação, antes de a gente entrar nesse tema. Esse tema a gente tem que economizar tempo, porque é um tema longo, né? É um tema longo que vai ajudar vocês a comprar ingressos de uma maneira correta para os eventos, não só de futebol, mas de uma maneira geral, né? Mas mais especificamente para futebol, que hoje está muito visado. E também como se prevenir do cyberbullying. É uma legislação atual e nós vamos contar aqui alguns casos reais para despertar a preocupação entre os pais. Perfeito. Muito obrigado pelas suas palavras, Afonso. Obrigado pelo convite, né? Sempre é muito bom a gente ter um espaço de fala para alertar as pessoas, para trazer informação, né? Para a gente poder criar uma consciência, uma educação digital, né? Então, meu nome é Causa Neto, sou advogado, sou especialista em direito digital, trabalho com proteção de dados, trabalho com cibersegurança. Hoje, né, o jurídico foi envolvido também nas respostas aos incidentes, eu tenho feito resposta aos incidentes cibernéticos. E assim, é uma área bastante movimentada hoje, né? A gente teve ali durante a pandemia, né, uma catalisação da transformação digital. Hoje tudo, não dá pra gente imaginar nada na vida da gente que não passe por um dispositivo eletrônico. Eu tenho uma teoria, né, que não só a minha, né, mas eu sigo uma teoria que é dos maiores, são a maioria das pessoas que lidam com cibersegurança, com e-commerce, direito digital, que nós demos, como fez o Louis Armstrong quando chegou na Lua, nós demos um pulo de 10 anos, né? Então, coisas que eram para entrar em 2030, né? A gente fez em 2021, 2023, está fazendo agora em 2024. Então, isso leva à falta de educação digital. Essa é uma das principais coisas. E outra coisa também, né, que a gente vai focar aqui, é que mudou o perfil do crime. Hoje o governo ainda não tem estatísticas, porque agora que acabou de criar o Conselho Nacional de Cibersegurança, mas não tem estatística. Mas a gente vê na prática que há mudança. Diminuiu o número de sequestro, mas aumentou o número de fraudes digitais. Então, diminuiu o número de cambistas na rua, mas aumentou os ingressos falsos vendidos na internet, de várias maneiras. Também foi criada agora a lei da cibersegurança e do cyber, né? Aumentou muito os bullies, aumentou muito o uso das imagens na internet, e vai aumentar mais, né? Porque agora já chegando a inteligência artificial e o custo está barateando, né? O ChatGPT, que não é um custo caro, então as pessoas vão começar a usar e vão usar isso para o bem, para várias atividades. O advogado vai poder peticionar, vai usar para fazer marketing, mas cybercriminosos também usa. Eu sempre digo uma coisa: todo dia se levanta uma pessoa honesta e um cybercriminoso. Aconteceu, né? A gente pode ver muito claramente uma mudança no perfil do cybercrime, né? Hoje é uma atividade extremamente estruturada que contrata talentos, contrata ferramentas como as ferramentas de inteligência artificial, coisas até muito mais sofisticadas do que o ChatGPT.
E cada vez os crimes, os golpes, eles estão mais bem elaborados. E tem um pequeno detalhe para complementar a sua explanação, depois você continua, né? Porque é uma interrupção breve, né? Uma das maneiras que a gente indicava de tomar cuidado com a verificação de um boleto falso era a parte escrita, né? Então, não só o beneficiário, mas outras coisas, mas sempre o boleto, quando era emitido, tinha erros de português, de diagramação. Agora é feito de uma maneira pela inteligência artificial, não tem mais erros. Então, essa não é mais uma característica de identidade, saber se o boleto é falso ou verdadeiro, né? Então, eles já superaram isso aí. Eles tinham muito erro de português, escreviam palavras erradas, né? Então, agora eles escrevem direitinho por causa das ferramentas que eles têm. Cada vez mais está mais sofisticado, né? E a gente tem que ir também criando uma sofisticação nas formas de defesa, nas formas de atenção. O foco mudou bastante, né? Enquanto antigamente, como você diz, né, tinha erros de português, eram quadrilhas menos estruturadas. Hoje, além de toda a sofisticação da inteligência artificial, dos talentos que eles contratam, tem acontecido muito uma questão que são os insiders, que são pessoas dentro das estruturas das empresas, dos bancos, e que estão associadas ao crime. E essas pessoas, elas acabam vazando informações importantes, autorizando operações, em caso de instituições financeiras, completamente fora do padrão. Vi casos, por exemplo, de PIX feito num sábado à noite de 50, 60 mil reais. Mas isso a gente volta àquele princípio que a gente falou no começo da educação. Aí, além da educação, a gente sempre acho isso, né? Que as portas estão sempre abertas pela parte humana. Você coloca um firewall de última geração, monitorado 7x7, 365 dias por ano, você coloca pentest, você coloca várias ferramentas, vários procedimentos para as pessoas usarem, mas sempre tem alguém que deixa uma porta aberta, né? E é justamente por onde que entra. Então tá, agora, além da fraude digital, está havendo o quê? Uma corrupção física das pessoas, pelo que você está falando, das empresas que estão facilitando esse procedimento. Então é mais fácil para eles. Agora já não precisa ficar hackeando tanto, né? Exatamente. Muita invasão tem acontecido por dentro. Por dentro. E assim, né? E aí, fazendo uma conexão mais direta com a questão da fraude ao consumidor, né? Ao titular, ao cidadão, né? Esses dados que são cooptados nessas bases de dados, nessas empresas, são usados para os golpes, né? Por que se fala em proteção de dados hoje? E é uma coisa que, para muita gente, ainda não fez sentido, muita empresa ainda não olhou para isso, embora a lei já tenha 4 anos em vigor. Por que se fala em proteção de dados? Porque os dados, eles são o combustível do golpe. Eu concordo com você. A minha maior briga é essa. Desde que eu comecei há 3 anos atrás a cuidar dessa parte digital, de tentar orientar as pessoas, de orientar os clientes, a minha briga é essa. Eu não vou mais em farmácia. Essa é uma briga pessoal que eu também eu já tenho. Fiz vários artigos, escrevi vários artigos, várias entrevistas na mídia, vários podcasts falando disso daí, porque assim, não tem motivo para você ficar tendo um almoço de graça. Dá um dado lá, vai ter um desconto. E assim, a coleta é indiscriminada. Coleta em pontos de estacionamento, em parquinho infantil que você paga à vista, R$20, o cara quer seu CPF. Então, se não existisse dado, não existia fraude. Mas não tem como também a gente não viver sem identificação. Mas tem que saber aonde que dá isso, e as empresas têm que ter responsabilidade de manipular isso corretamente, não deixar vazar isso aí, né? Porque isso vaza por hackeamento, isso vaza por várias formas e vai parar até na Deep Web, né? A Web Dark lá, desculpa. A Web Dark, o cara vai lá e compra a base de dados, né? Aí qualquer um monta seu call center lá, a gente já viu isso na minha empresa, que tem uma empresa de call center, já viu que tem call center do crime, porque a gente é hackeado e a gente recebeu planilhas vendo o aproveitamento desse call center, entendeu? Então, é isso, eu concordo com você. Então, primeira coisa é os dados, né? E com esses dados que acabam entrando nas plataformas de e-commerce e
fazendo as fraudes, não é isso? Sim, nas plataformas de e-commerce, né? Até enquanto você estava falando, me veio uma lembrança de que não está tão dentro, né, do nosso tema de hoje, mas de um golpe que é legal a gente contar para as pessoas. Golpe é a melhor coisa que contar, porque a pessoa dá um choque. Né? Há algum tempo atrás, algumas semanas, né? Alguns meses atrás, eu até fui usado, meu nome foi usado num golpe desse, que é um golpe que eles pegam a base de dados do Tribunal de Justiça, dos advogados, vão lá nos processos antigos, os mais antigos que a gente tem, aí eles conseguem extrair nos processos, até porque o acesso é livre, né? Qualquer advogado acessa o processo. Mas eles também têm certificado digital. Eles também têm certificado, pode ter certeza. Eles baixam, né, os dados do processo. De alguma forma, eles conseguem o telefone que está atrelado àquele CPF e mandam mensagens para as pessoas dizendo, olha, aquele seu processo vai resolver, você vai receber, tal. E eles têm as informações do processo. Mas você precisa fazer um pagamento XYZ. Então, assim... Pagar despesas do processo. E a pessoa, né? Isso é um caso clássico de engenharia social, porque quando ele vai lá para a vítima, ele tem informações e a vítima acredita, porque ele sabe quem é o advogado, o nome do escritório, que existe o processo, quem são as partes. Mas então, a vítima não liga para o advogado. E a vítima não liga, ela responde naquele número. Exatamente. Eu descobri que estavam usando o meu nome nisso, porque alguns clientes me ligaram, inclusive era um dia que era feriado. Eu falei, gente, isso é tudo golpe, isso é fraude. Até fiz uma publicação para alertar as pessoas, mandei pelo WhatsApp para muitos clientes, principalmente os clientes antigos, né? Esse alerta, mas assim, sempre, então fica aqui já uma dica, né, para os nossos espectadores, sempre que você receber um contato do seu advogado, de uma empresa, que for um pouco fora, ou mesmo que não for fora de um contexto, entre em contato pelo canal que você normalmente usa. Liga para o advogado. Você vê lá, por exemplo, né, já dando um pulo aqui na nossa conversa, mas você vê um anúncio numa rede social de um produto com um preço muito barato, atrelado a uma loja famosa, liga na loja, não vai no link. O link não, liga na loja e confirma. Existe realmente? Procura um caminho, um canal, né, confiável para confirmar as informações. Isso é básico para viver nessa vida digital que a gente está hoje, de banco a escolas, as redes sociais. Isso é o básico. Você não clicar em link nenhum, a não ser que alguém que fez um negócio, que você conhece a pessoa, conhece o e-mail, te passe um link na hora. Aí sim, mas tem que ser na hora, nem esperar 20 dias depois, que pode haver uma interferência. Então, esse é o básico. A maneira de você receber um presente, um vírus, é através do link. O link é que vai entrar um ransomware ou malware, um nome sofisticado de um vírus, né? Mas com relação aos ingressos, como é que é o que você conhece de estratagema? Eu conheço um pouco, eu não conheço, inclusive, a parte de futebol. Eu fiz uma vez um artigo que estava muito em voga, me pediram na Telesuite, né? Na Telesuite, quando ela veio ao Brasil, houve uma avalanche de ingressos falsos. E aí pediram para escrever, mas eu acho que o modus operandi não é o mesmo, né? Do futebol eu não sei, que essa atração pelo futebol deixa as pessoas, paixão pelo futebol deixa as pessoas meio cegas, né? O que acontece, né? Até falando um pouco, né, da minha história, eu fiz a semana passada 3 anos à frente da proteção de dados do Corinthians. Graças a Deus, 3 anos... Mas olha, quem não é corintiano assista também, viu? Porque a prevenção vale para todos, né? Não é só no Corinthians que tem fraude, né? Todos, São Paulo, Palmeiras, todos têm fraude, mas o Corinthians talvez um pouco mais, né? Torcida maior, né? Assim... Só no Fiel Torcedor nós temos 17 milhões de usuários, né? Nossa, tem uma nação maior que muitas nações europeias. Acho que a maioria das... Exatamente, é desafiador, né? Mas o que acontece em relação aos... Né, a gente cuida lá dos dados dos nossos sócios, dos nossos torcedores, dos nossos parceiros, dos colaboradores, a gente cuida dos dados de todo mundo lá. 3 anos, assim, sem ter nenhum incidente efetivo. Né? Graças a Deus, não só a Deus, mas ao trabalho... Não teve nenhum hackeamento, querido. Nada bem sucedido. A gente sabe que tentativa tem o tempo todo. Sim, eu já fizemos alguns convidados que são hackers, né? E eu aprendi o seguinte, de 100%, 95%, eles ficam tentando, 95% não consegue, tem o êxito, só 5% tem o êxito, né? Exato. Muitas vezes pela falha humana, outras vezes porque deixaram alguma coisa, a porta aberta, né? Exato. Então, e assim, né? E aí a questão das fraudes da venda de ingresso, isso é uma coisa interessante, porque de ingresso, né, ou de eventos também, não só do futebol, mas é interessante porque, assim, num primeiro momento, o consumidor, ele acredita que ali houve uma falha do clube,
da produtora do evento, né? Ele fez a compra de um ingresso no site que ele acreditou que era um site verdadeiro. Ele deu os dados dele, ele deu os dados financeiros dele, e no final ele não tem o ingresso, ou ele tem, né, qualquer problema ali, um ingresso falso. E os dados dele vai parar em algum lugar, né? Exatamente. E aí, assim, parece que aquilo é uma falha do clube, mas na verdade não é uma falha do clube. O clube, os clubes em geral, e quando eu falo aqui, não é uma situação que acontece só com o Corinthians, isso acontece, né, em geral. Os clubes em geral, eles têm como fazer um monitoramento para saber que quando surgem existem empresas especializadas nisso, para saber quando surge um site falso e já tentar fazer o takedown, tirar ele do ar. Existem caminhos para se tirar do ar. Essa prevenção que é fundamental, né? Que é o Threat Intelligence, né? O Threat Intel, que são empresas que ficam buscando, né, que tem ferramentas, que tem robôs ali que ficam buscando. E como é que acontece? Por exemplo, um caso real que aconteceu com o Corinthians, a nossa plataforma Fiel Torcedor, foi criado um novo site, um site falso, que ele era Fiei Torcedor, com L, com I maiúsculo, que parecia um L. Então, assim... Eles só mudam uma letra e a pessoa não percebe. É o type squatting, né, que chama isso. E a pessoa não percebe. Então, eles criam um simulacro, uma simulação do site, muito bem feita. Hoje, até com a questão da inteligência artificial, põe a máscara. Põe a máscara do site e só muito muda... Muito bem feito. E aí, o que eles fazem? Esse site tem senha? Esse site tem credencial. Não, tem senha para você entrar nele? Fiel torcedor. Então, sim. Aí ele acontece duas coisas, né? Ele também rouba a senha, porque faz a tentativa, a senha fica gravada lá, depois ele entra no site e vende alguma coisa além de ingresso? É uma simulação total. Acontecem simulações totais do site, que vendem produtos, vendem ingressos. Então ele vende um ingresso falso pro camarada, não entrega, depois vai no site oficial e faz um monte de compras em nome desse... Sim, pode acontecer. E por isso que assim, até agradeço a oportunidade de estar aqui falando. A gente vem fazendo um trabalho de prevenção nesse sentido, e parte desse trabalho é levar a informação, é educar o nosso torcedor para que ele identifique a fraude, para que ele entre no site oficial, não clica em link, jamais clica no link em rede social. Às vezes vai aparecer lá no dia de um jogo importante, vai aparecer um link na tua rede social, ingresso com desconto, ou quando já está esgotado o ingresso, ainda temos ingresso. Esse é o chamariz do golpe. E aí você vai nesse site falso, você vai acreditar que é verdadeiro. Assim, digita, mantém já no teu computador o site oficial, aproveita, deixa lá as nossas URLs oficiais. Porque aí, se ele já está salvo de uma vez, não é possibilidade de você digitar e aparecer o outro que é parecido, que é o falso nome, né? Exato, e não clicar no link, né, que vem. Porque o que acontece? É o que você estava dizendo, Afonso. Esse golpe, ele começa você fornecendo as suas credenciais para um site falso, para um site que faz parte do crime. Então, de cara, você forneceu as suas credenciais. Aí você, no segundo momento, você vai fornecer os seus dados financeiros. Então, estranho, se você já usa aquele site normalmente, você não vai precisar dar novamente seus dados financeiros. Sim, Quando pede de novo, aí você fica atento. Porque aí você vai dar os seus dados financeiros. Você já deu suas credenciais, você vai dar os seus dados financeiros e você vai fazer um pagamento. Então, assim, são 3 consequências no mesmo golpe. Eles conseguem, o golpista aí, o cybercriminoso, ele está fazendo um golpe que traz muito benefício para ele. Traz credenciais oficiais, né? Que é credencial que eu estou falando? É login e senha. Né? Ele traz os dados financeiros. Muitas vezes você vai pôr os dados do cartão e vai colocar lá o código de segurança, porque os sites costumam pedir isso. E também você vai pagar alguma coisa. Então você vai perder dinheiro. Uma outra coisa que é interessante, os sites, e isso ajuda, não resolve, mas os sites oficiais normalmente eles têm um cadeadinho ali embaixo. Eles confirmam. Eles conseguem falsificar o cadeado. Isso, por isso que eu estou falando, nem sempre resolve, mas vale a pena ter esse olhar. Sim. Mas a recomendação é sempre essa, entra no site oficial. Qualquer dúvida, liga para a empresa, liga para o clube, liga para saber, vocês têm uma promoção, está acontecendo isso? Porque cabe ao titular dos dados, ao torcedor, tomar essa atitude. O que a gente pode fazer é levar a questão da educação à frente, né? Tem algum caso desse que foi pego algum site desse falso, com vazamento de ingressos falsos, algum jogo do Corinthians que tinha a promoção, apareceu... Porque quando eles fazem isso, às vezes eles mandam por robôs e mandam para milhares de pessoas, né? Aí teve algum mais significativo que várias pessoas caíram no mesmo golpe, no mesmo dia.
Teve. Esse do FIEI torcedor que eu disse, eles colocaram no ar num dia de um jogo importante, mas a gente conseguiu, né? Até eu ia falar um pouco sobre isso, a gente conseguiu fazer o takedown rápido, a gente tirou ele do ar. Porque existem duas formas de se tirar do ar, né? Você pode usar o caminho judicial, que você sabe tão bem como eu que é demorado. Sim. Né? Ainda que a gente consiga uma liminar, demora muito para que as plataformas cumpram essas liminares. Né? E ali tem o menor interesse de tirar do ar. Nenhum interesse de tirar do ar, o que é uma coisa a se pensar, a razão, o que motiva isso. Né? E tem a forma da força bruta, que é você tirar do ar, né, com ferramentas digitais. E existem empresas especializadas disso, que inclusive trabalham de fora do Brasil. Né? O que a gente está dizendo, os hackers, né, o cybercriminoso, eles se ajudam muito. Então a gente que está do lado do bem... Mas tem os hackers do bem também. Exatamente. A gente que está do lado do bem, a gente tem que usar a força também para o bem. Né? E para tirar esses sites do ar, a força. Porque os consumidores continuam sendo prejudicados. Enquanto sai do ar, vão caindo mais com os consumidores, né? Então, assim, você já deu aqui como tem a legitimidade das vendas, né? Mas as autoridades combatem isso? Há um combate a esse por parte das cyberdelegacias em São Paulo e em outros lugares? Porque tem alguns lugares que tem algum aparelhamento, tem lugares que eu sei que não tem nenhum aparelhamento, né? Sim, as nossas delegacias de crime eletrônico, elas têm ferramentas. Elas têm ferramentas que só de alguém digitar uma determinada palavra que está lá cadastrada, ele dá até o IP da pessoa. As ferramentas eles têm. Mas a gente tem alguns problemas ali com a gestão. Primeiro é falta de pessoal. As delegacias elas são muito enxutas. Eu tive há algum tempo atrás, um mês mais ou menos atrás, na delegacia de combate à pornografia infantil, pedofilia, num caso de crime eletrônico, na verdade, e ali assim você vê 55 mil casos em 2024 por uma equipe de 5 pessoas. São Paulo tem 3 delegacias de cibersegurança, 1, 2, 3 do DEIC, e eu já tentei trazer alguém lá para fazer informações, passar como é que é o combate, essas quadrilhas, de uma maneira geral, esses call center do crime, eu chamo de call center do crime, né? Não consegui. Já mandei ofício, já pedi para o delegado geral, não tem agenda, né? E até por caminhos não diretos, né? Eu fiz um curso, uma ocasião que tinha uma delegada lá, e eu peguei o contato dela, tentei e não consegui trazer. Mas eu sei, a informação que eu tenho, né? É que essas delegacias foram reformuladas, não sei se são mantidas, mas foram reformuladas pela FENABRAN. A FENABRAN, na época, gastou 2,5 milhões lá. Então, assim, eles estão muito preocupados com as fraudes que os bancos... Sim. Com as fraudes que os bancos sofrem. Mas quando é uma fraude de um consumidor ou de uma plataforma, eles não vão realmente investigar por falta de pessoal, porque eles estão ali concentrados naquele tipo de trabalho. Então, esse Código Nacional de Cibersegurança, eu espero que seja para criar política de segurança e também o pessoal, porque não adianta só criar política se não tem a parte de operação, né? Exato. E agora eles vão passar então para esse tema que é mais sensível ainda, né? Porque esse tema é um tema que não afeta o bolso, afeta o psicólogo das pessoas, às vezes também o bolso, né? Porque existe a sextorção, mas ele é muito grave. Ele é grave pela dor que ele causa, pela forma que ele é feito e normalmente é feito em pessoas em formação, que são criança e adolescente, né? Que as imagens sexuais de criança e adolescente, né? Esse que você tem atuado, né? Tem atuado bastante nisso daí, então a gente está precisando da sua orientação, né? Para quem tem filhos, adolescentes ou crianças pré-adolescentes, como eu, por exemplo, é muito preocupado com essa estrada que é a internet, que não tem nenhuma posto rodoviário lá, nenhuma fiscalização. Sem estar lá, a fiscalização tem que ser os pais, né? Tem que ser nós, né? Nós que criamos as crianças, que temos que ficar sabendo que estrada que elas estão. Mas nem sempre a gente consegue dar a atenção que precisaria, né? Os pais acabam falhando, né? Exatamente, Afonso. Esse é um tema bastante delicado, né? Eu, assim como você, pai de adolescentes também, né? O meu filho agora tem 17 e minha filha tem 14. Cresceram já nesse ambiente da eclosão da digitalização da vida, né?
desde muito cedo. E não dá para a gente querer impedir que eles usem celular, que eles usem... Porque assim, vai na casa de um amigo, vai na escola. Não é o impedir. Por isso que eu foco muito no educar. Né? Você tem que ensinar e estar junto, né? Participar. É muito confortável, muitas vezes, para os pais, dar um celular na mão de uma criança, a criança está lá, entretida, e ele pode fazer diversas outras coisas, o pai. É muito confortável isso, mas é um risco muito grande. O que eu tenho visto, né, nessa época que eu criei minha filha, que começou a se desenvolver isso, né, a gente tinha preocupação nos nossos tempos com a gente ver nossos pais... Eu tenho um filho mais velho que não ficasse em frente à televisão. Hoje os pais, com 6 meses... Ele já compra um carrinho de bebê que tem aquele suporte igual que você coloca o celular no carro e dá para a criança para ele poder almoçar, conversar com os amigos. Aí, então a criança fica horas lá nesse aspecto. Então eu tenho notado cada vez mais que os pais estão substituindo. Né? E eu vi depois não é um tema, mas também está meio ligado, né? Eu tenho visto algumas manifestações do Ministério Público e vários articulistas, né? Falando que isso pode gerar um abandono digital, como um abandono material dos pais para filhos, um abandono digital, né? Porque você está abandonando no mundo digital que você não sabe o que a criança está fazendo. E aí tem 2 lados. Quando a gente fala do abandono, tem um outro lado que é o do sharing, saindo um pouquinho do nosso tema, mas falando do uso da criança, que é a situação em que os pais ficam excessivamente publicando fotos dos filhos nas redes sociais. Isso gera um problema também. Publica foto de tudo, né? De tudo. Né? Isso é um tema que vale a pena, né, ler um pouco a respeito. É o sharing, que é a mistura da palavra share, né, de compartilhar, com parenting, em inglês, que é ser pai. Né? Isso é uma questão que expõe muitas vezes o indivíduo e cria problemas futuros. A falta de intimidade hoje na família é muito grande, né? Então, o Facebook foi criado com o objetivo muito bom, altruístico, de você tirar foto e mandar para parentes que estão fora, o avô que está fora, o tio que está fora, mas hoje está sendo usado pelos cybercriminosos. Então as pessoas expõem a casa dela, aí você já sabe o potencial que os pais têm, né? E aonde ela come, qual é o carro dela, né? A gente mesmo no nosso trabalho... Rotinas de academia. Exatamente. No meu trabalho profissional, que a gente faz recuperação de crédito na advocacia, a gente usa o cara que se expõe, muitas vezes a gente consegue localizar os bens dele justamente por isso. Mas o criminoso localiza outras coisas, localiza aquela criança, a rotina dela, a academia, o potencial que tem, né, para fazer exploração. Então, exatamente. Então, e assim, até um alerta muito importante. Esse é o primeiro conselho. Sim. Diminua um pouco a abertura. E seja cauteloso, né? Não precisa mostrar tudo. Não, assim, nunca mostrem qual é a escola que a criança estuda, porque tem a engenharia social. Sim. Se a pessoa ela está te monitorando, ela vai saber, olha, o pai chama Afonso, a filha estuda em tal escola. Para ligar na escola e falar assim, oi, aqui é o Afonso, hoje vai outra pessoa pegar minha filha. Entendeu? Pronto, já tá feito. Está feito. E assim, as escolas também precisam ter muito cuidado nisso, né? A identificação dos interlocutores. Eu fiz a parte da adequação. Uma escola pode fazer essa verificação se quem está falando é o pai ou a mãe? É difícil. Mas a escola tem que ter esses cuidados. Tem que ter canais oficiais de comunicação com os pais, para evitar esse tipo de coisa. Porque assim, as informações estão todas expostas. Normalmente hoje tem agenda eletrônica. Sim. Ele pode hackear a agenda eletrônica também. Pode, esse é um risco. E a ideia, me surgiu agora a ideia, né? Que eu não concordo muito, mas porque ele é meio falho, mas enviar uma mensagem, peça uma senha através do QR Code. Como se fosse um token, alguma coisa assim. Sim, interessante. Porque aquilo morre em segundos. Tem uma atividade. Como estão fazendo hoje para entrar em prédios, né? Hoje estão fazendo isso para entrar em prédios, que estão tirando os porteiros, né? Sim. E aí só passa o totem lá para a pessoa entrar no prédio. Sim. Eu acho que uma ideia que eu vou, inclusive, lançar para a escola da minha filha, né? Porque é uma forma, senha e contrassenha. Sabe por quê? Eu fui militar, né? Eu venho, a minha cabeça de segurança vem da minha vivência como militar. E senha e contrassenha é uma coisa, assim, sim, basilar, né? Tá ali e o que eu vi agora, que eu fui morar lá em Itu, porque antigamente em São Paulo não tinha esse problema, porque ela vinha de transporte escolar e tal, mas lá não tem, para o meu setor não tem transporte escolar, então vai buscar. E as mães fazem muito rodízio.
Então, uma hora vai uma, outra vai outra, uma hora pega uma criança, pega duas. Eu vejo que no meu condomínio a gente faz esse rodízio aí, e aí faz essa confusão. Então, chega lá e só fala e já leva aquela criança, né? Então, tá muito, digamos assim, sem muita rotina de senha, né? Então... Exatamente. E assim, e aí quando a gente fala de escola, de uso de celular, de criança, a gente vai parar lá no cyberbullying, no bullying, né? Existe uma legislação recente, né? Caracterizando... Virou crime, agora assim, não é mais uma contravenção. Uma contravenção, um ato infracional. Agora é realmente crime com direito a reclusão até 4 anos, né? Exatamente. Dependendo, pode ter agravante. Que é a intimidação sistêmica, né? Que essa é a palavra sistemática, na verdade, é a expressão que a lei usa. É o stalking, né? Exatamente. Que é assim, é a provocação, é a humilhação. O que acontecia antigamente nos ambientes escolares, mas sempre em núcleos reduzidos, não que tivesse certo, mas assim, a extensão era menor. Hoje viraliza. Hoje, uma brincadeira que talvez acontecesse entre 3, 4 crianças naquela época, ainda que tivessem um impacto moral naquela criança que está sendo humilhada, ofendida, mas era num nível reduzido, que acabava ali o ato. Sim, hoje cai numa rede social, nunca mais você tira do mundo. Cai no mundo. Então, assim, o que a gente precisa sempre conversar com os nossos filhos? Que tudo que entra na rede não sai nunca mais. É uma flecha lançada. Sim. Porque os sistemas, eles vão guardar. Se eu agora tirar uma foto nossa e mandar para você, via WhatsApp, por exemplo, essa foto, você não recebeu a foto que eu tirei. Você recebeu uma cópia do que está guardado no bunker lá do WhatsApp. Sim. Então, assim, a foto que eu tirei e te mandei, que parece que é uma coisa pessoal entre nós, está arquivada lá. E falar em foto, pegando esse gancho aí, como é que fica com esse problema? Como é que é esse problema da troca de fotos, usa as fotos dos nudes na internet? Exatamente. Os adolescentes no quarto fazendo essas conversações perigosas aí, trocando fotos. Exatamente. Essa questão dos nudes, né, é o que eu sempre falo. A melhor dica para nudes é assim, não faça. Porque se você mandar para uma pessoa, mas eu confio naquela pessoa, eu estou interagindo. Fica no banco de dados. Fica no banco de dados. E mais do que isso, está num celular. Celular não é propriedade, é posse, né? Porque você sai daqui, alguém toma ele de você. E a pessoa que vai tomar ele de você, ela tem acesso àquelas fotos que estão ali. Isso pode viralizar. Às vezes a pessoa que você mandou, lá na frente, você não tem mais tanta intimidade e amizade. Roubaram o telefone, ou a pessoa já não tem mais amizade com você, ela manda para alguém. Então, assim, a chance de acontecer prejuízo à sua idoneidade moral, à sua imagem, é muito grande. Isso acaba com a carreira de qualquer um. Então, assim, isso que eu estou falando é ainda no mundo do adulto. Quando a gente vai para o adolescente, que é um público hoje que tem feito esse tipo de coisa, o adolescente precisa entender que não é um ato restrito que morre ali entre os dois, que isso está no banco de dados, que muitas vezes quem está recebendo passa para o outro e passa para o outro. Já tive alguns casos no escritório de situações dessa. A menina mandou a foto dela, um adolescente, para um namoradinho, e aquilo viralizou no bairro, viralizou na escola. Olha que loucura, olha o prejuízo. Então, assim, tem que entender que não pode fazer. A gente só põe na rede o que vai trazer benefício. Aquela história das peneiras de Sócrates, né? Vai trazer benefício, é verdade, vai trazer benefício, né? Coisas assim, vexatórias, provocações, brincadeiras, né? O bom gosto e o mau gosto, ele é muito subjetivo. Então, brincadeiras não vale a pena. E aí, quando a gente vai para as questões de nudes das crianças, entra uma outra situação, que é o crime da pornografia infantil. Porque muitas vezes aquela outra criança não é uma criança. E é isso que tem acontecido. Então, hoje com a deepfake, né? A deepfake, exatamente. Você consegue copiar a voz, copiar o rosto. E teve umas 2 novelas atrás, teve realmente... Que foi super importante trazer isso na novela. Muito importante, muito importante. E assim, né? O que acontece? Como é esse golpe que tem acontecido? E assim, eu tive casos práticos no escritório. Por isso que eu venho alertar. Que assim, voltando só um pouquinho no cyberbullying, porque tem a ver com o que a gente está falando. A lei nova, ela traz uma coisa interessante também, que é a responsabilidade dos pais e da escola de educar nesse sentido. Sim, a escola tem que fazer um projeto, inclusive. Exatamente. Então, e isso também tem a ver com a questão da pornografia infantil. Ela tem que ser abordada nesse projeto. Por quê? Porque a pessoa lá, o adolescente, ele conhece uma menina, o menino conhece uma menina no Instagram, por exemplo. Aí ele começa a conversar pelo Instagram, a menina ou aborda ele, alguma coisa. Rápido, essa menina vai querer ir para o WhatsApp ou para uma outra plataforma de imagens, de mensagens, desculpa, normalmente o WhatsApp.
Quando começa no WhatsApp, rápido, essa menina vai mandar um nude para ele. E em troca vai pedir uma contribuição. Ó, eu te mandei um nude, agora me manda também. E o menino deslumbrado naquela situação, ou a menina deslumbrada naquela situação, ela manda. E a partir dali começa um sequestro efetivo da personalidade daquele jovem que caiu, que é a vítima. Porque na sequência a pessoa vai dizer, olha, se você não me mandar outro, eu vou mandar pro teu pai. Teu pai não é fulano? Se você não me mandar outro... Ela já tem, normalmente já tem toda uma tudo mapeado. Tudo mapeado. Se você não me mandar outro, eu vou mandar pro grupo da sua escola. Não são essas pessoas? Você não estuda em tal escola? E aí começa. E aí começa aquela... Eu tive um caso há pouco tempo que durou 1 ano. O menino ficou 1 ano refém. Mandando foto, mandando vídeo. Olha, se você não mandar vídeo, eu vou não sei o quê. E você vê... Igualzinho a novela. Exatamente. E aí o que acontece? Qual é o grande alerta menino, que a gente tem aqui? Normalmente, e era um menino. Eu acho que a incidência maior é das meninas, né? Sim. Elas são mais vulneráveis a ter essa... E o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente que é pai, a gente que é formador de opinião, é estar junto com os filhos. Por que demorou 1 ano? As práticas que a gente pode ter para fazer, para bloquear essa exploração online que tem, né? Exato. Porque o que eu vejo, não só de namoradinha, não é só isso. Se fosse só isso era fácil. Tem criança que não se interessa, mas se interessa por ser modelo. E começa a pedir fotos de modelo. Essa história de modelo também. Então começa a pedir foto de modelo, de atriz, entendeu? Aí você manda a foto do rosto e tal, ela vai tudo tendo uma sequência. Mas agora me manda uma foto do corpo inteiro. Aí manda, agora eu preciso de uma foto mais de maiô e biquíni. Aí vai indo, a pessoa vai adquirindo confiança, até que manda uma foto mais íntima, e aí sabe que do outro lado não é uma agência de modelos, não é uma menina, às vezes é um homem que está lá. Exatamente. E acaba pedindo dinheiro, acaba ameaçando. E muitas vezes não é nem pedir dinheiro, porque ele vai vender esse material. Sim. Não, ele faz as duas coisas, né? Sim. Ele tenta extorquir e para mandar mais fotos, às vezes, nem pede dinheiro, mas também pode pedir e vai vender esse material para diversas pessoas. Para você, eu não sei se vocês têm ciência disso, né? Mas eu fiz uma matéria com um cara que foi o maior hacker do Brasil. Ele conseguiu com 19 anos hackear a NASA, né? Tá no episódio 8 e 9. Vanderlei de Abreu História. Inclusive tem livro e vai virar uma série na Globoplay. É interessante ouvir isso, porque o cara está vivo até hoje, tem 40 e poucos anos, né? E ele trabalhou na maior operação que teve naquela época de pornografia, que chamava Operação Catedral. Essa operação estava em 200 países do mundo, e aí capturaram, não vou contar a história porque a história é grande, capturaram ele para ele entrar num clube de pedofilia. Então ele contou que para entrar no clube de pedofilia, você tem que, dependendo do tamanho do clube, melhor ou pior, você tem que dar 10 mil fotos que não estejam na internet. Você não pode pegar aquelas fotos que já estão lá. Você tem que usar fotos novas. Então ele teve que ter estômago para arrumar essas fotos para poder pegar. No Brasil ele conseguiu detectar 180 HTs, 80 no Brasil e 100 fora, né? Ele teve até atentados, né? Ele foi uma ocasião, porque ele precisava ir junto nas operações, né? Ele foi num bordel infantil, bordel mesmo, infantil, e quando chegou lá eram policiais. Aí houve confronto dos policiais daqui, o policial de lá, e acabou tomando um tiro, ricocheteou, bateu no braço dele. Então, você vê como é que é. Então, você imagina quantas... por isso que essas fotos, igual dados, as fotos têm valor. Exatamente. Ele vai pegando aqui, vai pegando de outro, para poder entrar num clube desses de pedofilia e vender. Fóruns, né? Aí ele vai vender pra gente que realmente paga muito, né? Paga muito, né? Pessoas que pagam muito. Então, a gente precisa saber como é que o que pode fazer, porque até adulto cai nisso, né? Exatamente. Que tipo de educação, a lei do monitoramento, quais os recursos que hoje a gente tem, né, para cuidar desse adolescente que ainda não tem uma formação digital e também são mais fáceis de serem induzidos, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto é aquele, né? Nude nunca manda um nude. Esse é o primeiro ponto. E ensinar isso para as crianças. E sensibilizar eles disso, né? Mas, assim, qual é a maior dica? E ela não tem, né, pelo menos no meu ponto de vista, ela não tem relação direta com ferramenta digital, com nada. É o papo. É bater papo com os filhos. É se envolver com os filhos. Porque, assim, uma coisa é você falar, você tá muito no celular, larga esse celular. Outra coisa assim, o que você tá vendo? Deixa eu ver também.
Pô, que legal! Começa a se envolver. Muito da pornografia infantil vem através dos jogos online. Os jogos online trazem. Existem ali sites, existem coisas que eles jogam ali nos jogos online que tem conteúdo que mescla o infantil e o faz sexual. Uma propaganda para entrar. Não, e mescla o infantil e o sexual. De repente manda um link que é a Turma da Mônica com coisas, com situações eróticas. Para ver quem é que cai, quem é a criança que interessou naquilo. E dali eles vão começando o golpe. A curiosidade deles é maior que a nossa, a desconfiança deles. Eles então, têm desconfiança. A maior dica que eu dou é assim, ter a conversa aberta com os filhos. Porque por que eles ficam reféns? Porque eles têm medo de contar. Não, ele tem que saber que você é o porto seguro. Sim. Então, assim, aconteceu alguma coisa, me conta. Confiar nos pais. Exatamente. Tá sempre com a porta aberta, porque se tiver com a porta fechada do quarto, não é um bom sinal, né? Porque ninguém precisa fechar a porta para fazer uma coisa normal, para tirar o nudes ou fazer uma coisa errada, precisa, né? Então tem que realmente... E hoje, assim, as crianças têm celular, elas vão com o celular no banheiro, né? É educar, a gente precisa ter essa conversa aberta com os filhos, mostrar as consequências disso. Mostrar que não tem volta, que o que está na rede não volta, que uma vez que a imagem vazou não volta. Mostrar que eles podem contar com a gente, participar dos jogos com eles, mostrar interesse nas coisas que eles estão tendo interesse. Dessa forma você traz ele para perto. E eu acho que essa é a grande forma de contornar. Eu acho que a melhor maneira é essa de abordar as crianças, participar com elas do que está, né, para elas conversar sobre esses assuntos. Que elas se sintam seguros, né? Além dessa experiência que você teve com esse menino aí de 13 anos, teve mais alguma outra experiência tipo da sextorção? De sextorção, o que mais acontecia antes, teve alguns casos também no escritório, era aquela questão da chamada de vídeo. Não sei se você chegou a ver isso. A pessoa recebe uma chamada de vídeo, normalmente de um número internacional. Aliás, existem ferramentas, aplicativos que criam números internacionais aleatórios. Eu recebi um da Índia, falso emprego. Normalmente é uma chamada de vídeo, né? Que você atende. A hora que você atende, a pessoa que está na chamada de vídeo está nua. E ela faz um print. Então dá a entender que você estava fazendo uma chamada de vídeo erótica. E ela faz uma extorsão para que você pague para que aquilo não seja divulgado. Então, nesse caso, assim, chamada de vídeo de número que você não conheça, nunca atenda, nunca. Não tem lógica, né? Você não conhece a pessoa, por que ela vai te chamar num vídeo, né? Exatamente. Tem aquele outro golpe que acontecia muito, que era o que vinha por e-mail, dizendo, olha, eu tenho fotos de você entrando no site tal, né? Não vou fazer propaganda de site erótico, mas no site tal eu tenho fotos de você vendo, eu tenho provas de que você usa esse site, clica no link. Esse link é um malware. Um e-mail também, por e-mail. Por e-mail isso acontecia bastante. Isso, acontecia bastante, né? Mas tem um outro golpe também, o golpe do WhatsApp, mesmo sem imagem, né? Em que a pessoa simula um namoro no começo, né? E depois, ou então uma relação. Eu tive um golpe de uma pessoa que ligou para uma pessoa que é jardineira, uma pessoa muito simples, né? Ligou para a pessoa e falou, olha, você é jardineiro, o que você faz? Ah, eu sou jardineiro. Porque o cara tá pensando que alguém tá querendo contratar ele, né? E aí começou a conversar, os dois, acertar algum negócio, e ele começou a mandar fotos. Aí, por que você tá mandando essas fotos? Não, aqui você não gostou e tal. Foi mandando fotos. Depois ele entrou com a extorsão lá. Na época ele pegou, um cara era assim, pegou R$4.000. Depois é que ele veio me procurar, depois que ele sofreu 4 extorsões, né, que veio me procurar, ele ficou com medo, um adulto, uma pessoa de idade. Eu vou passar isso aqui, vou na delegacia, porque é menor, como é que você faz com a minha filha? Ele mudou o perfil dele, além de não contratar mais serviço, já era pai dos nudes que ele mandou. Então acontece isso daí, então tem que tomar muito cuidado com... Se acontecer de receber uma foto, delete na hora e delete o número e não fale mais com essa pessoa. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, né? Porque o tempo passa muito rápido e o assunto é muito longo, né? A gente precisava ficar aqui umas 2 horas para conhecer um pouco mais. Então, eu queria te deixar suas considerações finais, se você falasse mais um pouco de você nas redes sociais, onde te acham, né? Que se precisarem manter contato para você, profissional com você, então faça as suas considerações finais. Perfeito, Afonso, muito obrigado. Bom, nas redes sociais eu estou no Instagram, @causaneto, é minha página pessoal, fiquem à vontade, eu costumo trazer bastante notícia, tem a minha vida pessoal também, né? A gente fala da exposição, mas assim, ela pode ser feita de forma comedida.
ela às vezes é saudável, como você disse, a família está vendo, os amigos estão vendo. Isso. Mas de qualquer forma, assim, é minha rede social, estou à disposição para tirar dúvidas, né? Como eu disse para você, eu gosto de compartilhar esses conhecimentos para evitar que as pessoas caiam nos golpes. Também estou no LinkedIn, Walter Causa Neto, Walter com W, Causa é com LZ. E assim, considerações finais, né? O que a gente tem que ter em mente para a gente evitar? Porque o que acontece? O cybercrime ele está muito bem estruturado. É o que você estava falando. Tem esses fóruns que você tem missões para que você faça parte do fórum, ou seja, são profissionais seletos do crime. E a gente, do outro lado, tem que agir igual. A gente tem que se unir. Sociedade, cidadão, profissionais de cibersegurança, empresas, escolas, todo mundo se unir para criar uma cultura que evitem os golpes, uma cultura que evite os golpes. Como é que a gente evita? Desconfiando sempre. A gente só cai no golpe quando tem uma oferta, né? Quando a esmola é demais, aquela expressão de quando a esmola é demais o santo desconfia. Ou então no início almoço de graça. Exatamente. Então, quando tem um benefício, uma moça muito bonita entrando em contato pelo Instagram com o menino, um homem muito bonito com a mulher, uma oferta de emprego muito interessante, um produto muito barato, né? Sempre vai ter um motezinho de algum benefício e é ali que você entra no golpe. Então, assim, para evitar os golpes, no ingresso, o ingresso, quando já está esgotado, o site tem ingresso. Né? Quando o ingresso para o jogo do dia vai ter desconto. Isso não existe. Então, tem que desconfiar. É isso aí, a oferta, né? A oferta que faz a pessoa se interessar, o desejo, né? E também tem um outro componente. Normalmente essas ofertas vêm com uma pressa, né? Faz isso agora que vai acabar. Exatamente. Então tome cuidado, porque não dá tempo de você pensar. Então, o que o Causa Neto falou é que sim, você tem que desconfiar de tudo. Como você já desconfiava, como nossos avós faziam, né? Caldo de galinha de confiança não faz mal a ninguém, né? Tem que desconfiar e certificar. Quer fazer um bom negócio? Certifique. Não pense na lei de Gerson, não pense na pressa, não pense que tem almoço de graça, ninguém vai te dar nada, você entendeu? Você tem que realmente encher ofertas, tá? E não faça da sua vida um Black Friday da fraude, né? Que Exatamente. Vai correr para tudo e tenha fraudado. E assim, só para finalizar, né? Você trouxe a questão da inteligência artificial. Hoje a gente tem que ficar atento com os deep. O que é deepfake? É quando você muda o rosto. E isso já existe tecnologia e barata. E a voz. A voz. Então, assim, você vê um vídeo achando que é um parente seu. Hoje, antigamente a gente fazia... Como é que você bloqueia o golpe do WhatsApp ali? Você liga para a pessoa. Hoje você pode ligar e você vai ouvir a voz da pessoa e não é ela. Você pode ter uma chamada de vídeo com a pessoa e não é ela. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado, sempre desconfiar, sempre estar atento. Sempre estar atento. Até porque hoje não tem mais telefone físico, né? Só tem outro. Então se fizerem essa falsificação, eu tenho um caso, não vou contar agora, vou deixar contar em outro episódio. Foi a mulher de um delegado, inclusive especializado em fraudes, que usaram a deepfake, né? Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao nosso patrocínio da Modtech. Ela é uma empresa de negócios Grow Marketing que adota medidas inovadoras que triplica suas vendas. Também você recebe, contratando a Modtech, uma assessoria jurídica, assessoria de marketing e que com estratégias especiais. Se você entrar no link que vai estar na tela, você vai conseguir conversar com eles e marcar uma visita deles, uma reunião online, para ter todo o conhecimento que faz a Modtech como produção digital, como fez com a nossa gravação aqui. A gente agradece essa gravação, agradeço o Causa Neto por estar conosco. Eu aprendi muita coisa. Imagina, se eu aprendi, vocês aprenderam muito mais, que eu já tenho alguma noção, né? Mas eu aprendi detalhes aqui que eu vou usar para passar para os meus clientes, meus amigos, na minha vida pessoal. E espero contar com você em outro episódio, porque a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Conta comigo. É sempre um prazer, uma honra poder estar trazendo essas informações, tá divulgando essa cultura digital, essa educação digital. Então, conta comigo. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo convite. Até a próxima.